Bom, gente, estamos de volta. Não falei que o nosso intervalo era rapidinho. São 13 horas mais 18 minutinhos, desse dia 2 de maio de 2024, quinta-feira. Agradecer mais uma vez, né, a nossa audiência, atravessando divisas de Guarulhos, atravessa divisas do estado. Temos uma comunidade que nos acompanha lá no México. Um abraço lá ao meu irmão Toninho Pinto. Ele vai agitando lá, né? Porque tem muitos brasileiros lá, circunvizinhos de onde ele está. Tenho sobrinhas também em Miami, que também tem lá uma comunidade que, para matar a saudade, liga aqui no Câmara Esportiva, né? E a gente vai participando, né? Querendo saber notícias do esporte aqui de Guarulhos. Esse espaço aqui, que é a nossa sala de visitas, eu tenho um carinho muito grande. Nos aproximamos muito, né, daqueles profissionais sérios que fazem gestão do esporte com seriedade. Nos aproximamos dos nossos... Quando eu digo nós, eu e você, telespectador. Nos aproximamos dos nossos atletas, gestores, profissionais de educação física, numa resenha gostosa, né? Oportunidade que temos de levar até você o que acontece aqui no nosso esporte. Uma presença sempre muito rica aqui, sempre muito... que a gente trata com carinho muito grande, é a do Edu Vela, né? Que está à frente aí do Velas Esportes, já há muitos anos, que graças a Deus temos na cidade profissionais, né? Pessoas com esse compromisso que você tem, viu, Edu? Parabéns. De saída, estou te parabenizando, porque a gente sabe a seriedade que você leva esse trabalho, né? Tanto no esporte educacional, esporte lazer, esporte qualidade de vida, né? E, acima de tudo, um grande gestor, distribuindo o que você sabe, o que você aprende para os seus comandados. Então, quem ganha com isso é o esporte, quem ganha com isso é a cidade. Obrigado, mais uma vez, pela sua presença, viu? Liz, eu que agradeço aqui, Juliano, tá assim, tá meio travado, né? Dodói, mas terça-feira tá de volta. E para mim é sempre um grande prazer, sempre falei, esse programa aqui tem um arquivo da minha história no esporte, né? E vocês sempre me dando a oportunidade, desde o tempo de atleta, depois do tempo de professor de colégio, professor universitário, professor de esporte universitário, federação e agora nessa fase um pouco mais de gestão. Então eu que agradeço muito ter essa oportunidade aqui. Um trabalho que cresce a cada dia, né? Hoje são 3 unidades? 3 unidades na Vela Esporte. Mas você que precisa colocar a sua vida a serviço de um profissional ou de profissionais, o endereço é o Velas Esportes. Como é que está a programação para esse ano? Já estamos em maio, né? Quase metade do ano. No ano diferente, né, professor? Olimpíada, daqui a pouco eleições municipais. E aí vocês vão ajustando o calendário. Geralmente o segundo semestre ele é mais curto, né? Mas esse ano vai ser bem mais apertado, né? Desde esse foco principal, que pra gente é maravilhoso, que é a Olimpíada, né? Sim. Depois também as eleições. Então, assim, vamos aproveitar bastante o primeiro semestre, porque o segundo acredito que vai ser um pouco mais curto, como de costume, né? Legal. Pro mês de maio agora, a gente, na última vez que eu vim pra cá, falei que o nosso foco no segundo trimestre seria eventos, né? Que é uma forma da gente potencializar o espaço. E de uma certa forma, Ulisses, assim, eu venho exercitando diversas coisas, né? E uma delas é a realização de eventos, né? Eu acho que oportuniza as pessoas a participarem e a serem tocados pelo esporte, assim como a gente foi, né? A gente foi numa corrida, um campeonato de futebol, beach tênis, um aulão, né? Uma clínica. Então eu acredito bastante agora também que esses eventos aumentam a possibilidade daqueles que não nos conhecem estar participando, né? Então em maio a gente tá recheado de atividades no Velas, né? Sim. Sempre teve algumas coisas mais de uma forma mais interna, agora a gente está abrindo. Então, dia 25, no final do mês, a gente tem um campeonato lá no Velas Enseada, né? Que a gente chamou do UFC, então é uma disputa um pouco diferente, é uma disputa de um cinturão num campeonato de futebol, né? Sim, que legal. Então tem uma etapa que são dos convidados, alguns jogadores, alguns influencers, que será no final da tarde. Na parte da manhã, a gente tem os iniciantes. No Velas 1 aqui, a gente também, dia 19, tem toda a parte de futebol, que vai ser o Tubarão Banguela, é o nome que o pessoal deu para um torneio nosso lá. Sim. A gente acabou de fazer uma aulão de crossforce, tem aulas livres de beach tênis, né? Para molecadinha, a gente vai fazer várias atividades agora, no segunda semana de maio, que é o Dia das Mães, né? Então, a Semana das Mães, a oportunidade de a mãe treinar junto com o filho e vice-versa, porque a gente tem a nossa escola de futebol. Enfim, entrou nas nossas redes, entrou em contato com a gente, vai ter Produção, contato... temos né? imagens aí das unidades aí? Hoje
Tá bom. Vai lá. Eu sempre deixo um recado aqui para quem nos acompanha, né? Já abordamos, inclusive, com você esse assunto. A prática esportiva, né? A busca da melhor qualidade de vida através da ferramenta esporte, tem também aí uma questão cultural, não é isso? Até porque lá fora a gente via já muitos anos atrás, a coisa, e aqui demorou, né? Fica aquela coisa toda, e hoje a gente percebe que há uma evolução, as pessoas estão mais ligadas, né? Preciso cuidar da minha saúde, para mim ficar bacana eu preciso da atividade física, né? Da orientação de profissional. Como é que você, que está há tanto tempo à frente dessas responsabilidades, é fato isso? Estamos melhorando culturalmente nessa questão? Acho que a cultura ela tem dois aspectos, né? Eu disse assim, tem um aspecto das pessoas entenderem a importância, acho que está até claro, e outro aspecto das pessoas praticarem, né? Sim. Acho que na forma de prática, eu acho que a gente ainda está defasado. Isso né? entraria em que abordagem? Divulgação da importância, divulgação que eu digo nos órgãos responsáveis de imprensa, enfim, fazer mais, olha, isso tem que acontecer. Talvez falta informação, é isso? Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade de informação, né? As pessoas precisam ser impactadas de alguma forma por aquilo. A gente é impactado por tanta coisa ruim, né? Pois é. E você acaba consumindo coisas ruins, acaba comprando coisas que você não precisa. Então eu falo pro pessoal lá do Velas, não fique encabulado, tímido de vender o esporte. Sim. Porque nós estamos vendendo saúde. Sim. E para isso a gente precisa ser técnicas de vendas. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa, ela, de fato, ela não vai estar tão alerta para a qualidade daquilo que faz. Então acho que comunicação e informação é uma. Sim. O acesso, eu acho que ele tem que ser massificado, né? Sim. A gente estava falando há pouco aqui de um amigo nosso que está na Itália, o meu sócio do CrossFit mora na Espanha hoje, e ele mostra para mim lá vídeos assim dos espaços públicos lá, Ulisses. Cara, assim, é coisa de campo de futebol tendo drenagem no final de semana o pessoal usar, e campo sintético, porque é muito quente, então para baixar a qualidade, a temperatura. Pista de skate, de patins, com professores quase gratuitos oferecendo. Em cada esquina. Então, assim, vi alguns autores falando até, assim, algumas conquistas da Europa, conquistas comuns da Europa, eles já estão em outro nível. Então, a gente ainda está tentando conquistar coisas que são de bem comum. O esporte é um delas, saúde é outros, né? Então, assim, com mais espaços, com mais possibilidade das pessoas praticarem o esporte, a gente sabe disso. Né? Eu vi você ali, a gente estava falando do professor Luiz agora, da Associação Moreira, de outras pessoas que fazem esporte. Meu receio é que se a gente não está falando para nós mesmos, sabe? Para as pessoas que já estão impactadas no esporte. Esse tá ok, né? Eu vou dar até uma palestra aí mês que vem para pessoas que precisam de atividade física, trabalhadores que precisam fazer atividade física para ter saúde. O meu questionamento é como que eu vou abordar para eles algo que é tão comum para nós? Fazer esporte é óbvio, faz bem. Fazer atividade física é óbvio, faz bem. E para quem não tem tempo? Para quem não tem um aparelho, uma academia popular talvez ali que ele faça. Então, assim, acho que o acesso à comunicação, o incentivo desde a escola, dos postos de saúde, eu acho que é comum, sabe? Professor, me acha o artigo da Constituição aí. Juliano, ajuda o Raul. Me acha o artigo da Constituição e põe, já está aí. A hora que tiver no ponto, traz para mim, que eu vou entrar nessa questão com o professor. Está aí. Olha, você que nos acompanha, artigo 217, tem uma ligação direta com o que o Velas está colocando aqui, né? É dever do Estado fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como um direito de cada um. Esse direito de cada um é o cidadão. Isso está na nossa Carta Magna, artigo 217 da nossa Constituição, gente. Dever do Estado. Aí, professor, vamos regionalizar a nossa conversa. Você é sempre requisitado quando o pessoal entende que tem que criar movimentos, né? E chamar a atenção das nossas autoridades, né? E os nossos gestores públicos têm também uma responsabilidade muito grande em relação a tudo isso. Como é que você vê isso? Como é que você vê a cidade dessa? Eu vou entrar numa feridinha, até te pegando meio que de improviso, mas eu sei que você está coberto está extremamente fundamentado para passar essa informação para o telespectador. Como é que você, com toda a tua experiência, você enxerga a cidade na questão do esporte, Bela? Você já procurou até talvez caminho na política para tentar trazer mais ferramentas para isso? Qual é o teu olhar para o nosso esporte hoje,
para a gestão do esporte na cidade? Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu, de fato, num determinado momento, né, 8 anos atrás, foi a primeira vez que eu falei, acho que a política, através da política, a gente pode influenciar em algo. Vai ser o caminho. Né? Desde a política do executivo até o legislativo, né? Então, falei, vou ser candidato. E nessa de ser candidato, o Velas ali. Estou me informando aí, o pessoal que já acompanha imagens das unidades do Velo Esportes, né? São unidades extremamente bem aparelhadas, com profissionais de primeira linha aí, para você que quer buscar qualidade de vida. Daqui a pouco a gente trata desse assunto de novo. Deixa eu continuar com ele aqui nessa... E aí, Ulisses, então assim, quando eu fui para ser candidato, falei, cara, eu preciso estudar um pouco isso então, porque às vezes, e você bem falou, vai chegar as eleições agora, esporte, educação, segurança pública, cultura, é pauta de todos. Sim. Né? Todos. Mas o que na prática a gente está vendo isso? A primeira coisa que eu vejo, e foi o caminho que eu fiz, é avaliar o que tem e o que não tem. A gente fez aquela live e você é a nossa história viva, assim. Se você for naquele papo que a gente foi, alguém pega essa live e estuda um pouco de como foi. Entendeu quem foi, quem já fez, quem não fez e que momento nós estamos. Acho que é o primeiro passo. Sim. E não tem vergonha nenhuma. Assim, eu hoje que estou nos espaços particulares, a primeira coisa que você faz é entender como é que está. Coisa básica, é o cano, sim, é a luz, é a água, é o piso. Então não tem problema nenhum olhar e falar, nós não fizemos nada. Faz 20 anos que a gente não faz nada. Mas a partir desse ponto, nós vamos começar um caminho para que as coisas possam acontecer. É o que eu digo, não nivelar por baixo. Não, a vez passou, cara. Quem foi os responsáveis, enfim. Daqui para frente, o que eu posso fazer? Pode ser feito. Qual é o foco na solução que eu falo sempre? Qual é o foco na solução? O que passou era um momento, era uma época, não tínhamos passado por uma pandemia, então assim, era outro mundo quase. Então daqui para frente. Então avaliei como estamos e qual é a projeção. Né? Política séria quando se pensa em política pública de esporte. E assim como quando eu falo de política pública de segurança pública, de saúde, então será que o esporte não pode ser levado a sério nesse sentido? Deveria. Às vezes que a gente foi consultado, e eu já não sou mais candidato, não tenho intenção de ser candidato, porque eu acho que isso até pode ter atrapalhado um pouco. Sim. Então isso que o Edu fez nas casas do André Luiz quando ele tinha 17 anos, é porque ele tinha intenção de ser candidato, sim. Se mistura muito. Claro. Então hoje eu estou mais livre para falar, eu quero contribuir com o esporte. Então vamos chamar as pessoas, cada um com a sua experiência, o seu Luiz, que faz um trabalho social lá e tem um time de uma comunidade, é o Impro, é o Asa, é o Guarulhos, enfim. Vamos sentar e reunir, cada um contribuir naquilo que for, numa política séria, não numa politicagem, né? Entendi. Esses dias até me falaram... É porque a politicagem que o professor faz referência é justamente essa. Nós estamos falando aqui da esfera pública, né? O trabalho que ele faz sai fora disso, porque é uma empresa do setor privado e que trabalha muito bem. Mas na esfera pública, vou fazer esse ano aqui, viu, professor? O que fizemos no outro pleito, trazer aqui os candidatos. É bem o que ele falou. Chegam aqui com uma parafernália de... Não sabe nem o que estão carregando embaixo do braço. Mas chega aqui, olha, temos um plano para o esporte. E na prática, depois de eleito, gente, longe de acontecer aquilo que foi, inclusive, muitas vezes tratado. Muitas vezes tratado, conversado. Foi até construído coletivamente, às vezes, em um momento, mas não deu andamento. Se perde. Então, eu acho que tem que transitar por esse caminho, né? Esses dias até um amigo conversando falou, falei seu nome numa discussão política, como secretário. Eu falei, não era nem essa a intenção. O pessoal falou, Edu até é bom, mas arruma com muita confusão. Eu falei, mas arrumamos pouco até. Eu acho que tinha que arrumar até mais. E eu acho também, professor, e você que nos acompanha, eu durante muitos anos, viu, vou falar isso aqui publicamente, acho que até já falei, quando surgiu um tema do esporte, em que eu olhava e que tinha como pano de fundo, ou até mesmo inserido ali no contexto, uma situação política, eu falava, não. Se tem política, mas eu estava equivocado. Isso aí. Hoje eu entendo que nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Porque a política é inerente ao ser humano, é inerente à nossa sociedade. Então, como tirar proveito disso, eu acho que também requer aí um aprendizado. Eu acho que até um dos pontos de amadurecimento nosso, da profissão, é a gente estar mais próximo, de fato, da política. Sim. Né? Porque a gente também, a gente pode estar falando do mundo irreal. Chega na política e fala, Edu, aqui assim, tem licitação, tem toda uma parte burocrática, as coisas não são dessa forma. Tá bom, então vamos entender como que funciona, né? Legal. Como eu dei exemplo de outros países, acharam formas das coisas acontecerem, né? Então acho que esse é um ponto. E o outro Ulisses, eu acho que a gente tem que ver qual é o esporte de fato que a gente está falando, sabe?
porque eu acho que se mistura muito, né? Sim. Nós precisamos ter um time na primeira divisão do Campeonato Paulista. Ok, essa é uma história. Sim. E tem pessoas aqui bem competentes que estão trabalhando com nossos times da cidade hoje. Tá? O esporte escolar, já acabou de falar, que abriu, né? Não me recordo de uma abertura de inscrição de Olimpíadas tão previamente, para tentar fazer algo diferente. Então, pô, legal, né? Então tem esporte escolar que é fantástico. Tá. A gente precisa trabalhar. Aí o esporte que eu trabalho muito lá, saúde. Então precisamos ver quais são os praças públicas que estão fazendo atividade, se tem professor, se não tem, se abre concurso, se não abre. E aí é uma outra discussão. Então, assim, cada qual ela tem uma especificidade, sabe? E a gente precisa trabalhar certo nessas. E para aglutinar todas essas frentes de trabalho, eu acho que a Secretaria de Esportes teve um papel importante nisso, né? Para mim, sim. De fazer um chamamento, de provocar uma discussão, como já tivemos, né, no passado aí, fóruns de debate, né, simpósios, congressos, para ouvir as pessoas, né, para chegar num denominador comum, de colocar tudo isso em prática, né? Uma prática saudável, real, consistente. Achar os caminhos da prática, né? A nossa atividade ela é prática. Então ela precisa acontecer de fato e chegar nas pessoas que estão ali. E eu que trabalho com esporte, eu que sou impactado pelo esporte, a gente está meio gripado aqui, né? E eu fui no hospital esse dia com dor de ouvido. Aí você olha assim a população, me dói na alma mesmo de ver as pessoas passando mal. E aí assim, do público ao privado, sabe? Você vai no privado também está lotado, porque a gente está numa epidemia quase, dengue, gripe, né? A própria Covid ainda está por aí. E aí você olha e fala, cara, se essas pessoas fossem impactadas talvez pela atividade física, muitas delas ou estariam passando por isso mais tranquilamente ou nem estariam aqui, né? Porque de fato a gente nos fortalece enquanto organismo vivo, né? Então, pô, o esporte ele tem essa ferramenta. Você tem um filho que tem algum problema, ele não consegue se entrosar ou está sofrendo bullying na escola, orienta essa ferramenta esporte, essa vacina. Legal. Vai no esporte, né? Assim, é uma ferramenta magnífica. Precisa ser levada a sério mesmo. Né? Bom, presta atenção que eu vou falar agora, que é importante, gente. Está aqui um dos profissionais mais respeitados aqui da cidade, profissional de educação física, premiado e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação Física. Não é isso? Estava lá quando ele foi agraciado com esse reconhecimento. Luiz, você está à frente de uma grande entidade que oferece para a população local, obviamente uma entidade privada, mas oferece saúde, oferece tudo aquilo que é necessário para as pessoas estarem bem, não só fisicamente, mas também no cognitivo, no emocional, no psicológico. Vocês recebem lá, a gente fala aqui do cardápio, mas nada melhor do que a pessoa ir lá, sentar com vocês, e vocês, sem qualquer tipo de compromisso, a não ser de passar uma mensagem positiva, vocês se colocam à disposição. Como é que funciona isso? Eu acredito que a gente tem que atacar o comportamento, né? E uma forma de atacar o comportamento é colocando a pessoa para ela experienciar. Né? Então, a pessoa às vezes vem com uma ideia, né? Eu quero emagrecer. Tá bom, então vamos fazer musculação, vai. Puta, mas eu já tentei isso. Não deu. Né? Não deu. Não é minha praia. Pô, então, e se você tentar o futevôlei? Então, através do esporte, talvez do futevôlei, ao ar livre, eu gostei desse aqui. Naturalmente, essa pessoa que começa aqui, é provável que ela depois retorne para a musculação. Fala, agora você precisa de um fortalecimento muscular, que tem sobrecarga. Puta, mas não gosto de aparelho e tal. Então, a gente tem o CrossForce, que é como se fosse uma musculação com peso, só que menos, mais livre. Eu tenho o CrossFoot. Então, a gente vai meio que conduzindo a pessoa para uma prática saudável. Porque, de fato, tem muita gente que até tem a ideia que eu falei, né? Culturalmente, eu preciso fazer atividade física, mas na prática não acontece. Ele não se encontrou, né? Ele foi numa academia, ele não foi bem acolhido. Na praça, ele não tem orientação. E dói, né? O cara começa a treinar, dor aqui, dor ali. Então, não é uma prática muito prazerosa. Por isso que eu acho legal você, né? Que está precisando encontrar tudo isso para o seu próprio benefício. Está aqui uma instituição que trata isso com muito carinho, muita seriedade, né? E que com certeza vai despertar em você um interesse maior para que você mesmo seja beneficiado, não é isso? Começa por você e a gente tem vários exemplos lá.
começa pela mãe, aí daqui a pouco tá o marido, os filhos, ou vice-versa. É uma corrente do bem. As pessoas vão trazendo outras pessoas para participarem daquilo que elas gostam. Maravilha. E fora esse contato que você pode fazer direto lá, né? Direto. Nas redes sociais o link tá fácil. Sim. Clicou ali na Qual que é a bio. rede? Vamos passar a rede social aí? Tem o Vela Esporte, né? Olha lá, que é a Velas, anota aí, gente. Velas Esporte. Velas Esporte. Aí o Velas Enseada, que é específico também. O Velas Beach e o CrossFit Velas. Todas essas, a Velas Esporte, ela encaminha para... Não tem como você não ter a informação que não você tem como precisa. ser impactado. Eu acho legal a pessoa ir lá na unidade. É né? isso daí. Conhecer de perto a unidade. Estão sempre à disposição de uma conversa gostosa, de uma conversa instrutiva acima de tudo. Né? E eu acho legal aí. Vamos repetir o endereço das unidades aí, professor? Ó, a Velas Esporte, que é a primeira aqui, é na Avenida Júlio Prestes 89, né? Júlio Prestes, 89. Anel Viário ali. Anel Viário. Próximo ao Clube Maravilha o Galvão. espaço lá, viu, gente? A segunda ali, e no final dela, né, lá dentro mesmo, a gente tem o Velas Beach, que a gente Sim. chama, que é o espaço de praia também. Tá. Na unidade 2, que é o Velas Enseada, é a Rua Valdomiro, uma travessa da Alameda Iaiá. Sim, estive Né? lá, maravilhoso. Uma travessa da Alameda Iaiá Tá. ali também, piscina, tudo. Segura esse telefone aí pro pessoal anotar aí. gente. E aí é o nosso telefone principal. Tá. E a terceira unidade? que é o CrossFit, é ali no Santa Mena, Rua Eneide. se Jardim não me engano, Santa Mena. Jardim Santa Mena. É na Rua da Feira ali, como fala. Ó, anota aí, gente. Vou segurar essa imagem aí para dar tempo. Se você não está com o celular aí, corre lá, pega um lápis, um papel e anota. O código é o 11 e o telefone é o 97528-9196. Olha o slogan abaixo, ó. Nosso negócio é fazer esporte. São maestros nisso, né? Sabem tudo sobre isso, né? E, portanto, você vai estar numa grande instituição aí, recebendo o que há de melhor. Professor, ficou mais alguma coisa que você queira colocar? Não, Elis, muito obrigado. A Eu que oportunidade. agradeço, viu? E é bem isso. Quiser nos conhecer muito melhor, e a gente induz as pessoas a isso, né? Porque às vezes, quanto que é? Claro que a gente Sim. vai passar os valores e tal. Mas é uma experiência, né? Tem que ir lá para ver o espaço. sim. Fazer a aula, faz aí. não Olha, o tem problema. custo-benefício é isso, valioso, é. né? Porque não custa muito e é muito válido para você, que você vai receber de informação, vai receber de saúde, vai receber de tudo aquilo que é bom para o seu bem-estar, né? Qualidade de vida é com a Vela Esportes, com certeza. Professor, obrigado pelo carinho, viu, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado e parabéns a todos. Vamos que vamos. Tá bom. Velas Esportes é o endereço para a sua saúde, para o seu lazer. Que maravilha. Nós vamos ficando por aqui e o Câmara Esportiva volta. Esperamos aí o regresso do nosso querido diretor Tassinho. Parabenizar publicamente aqui o Raí, um excelente profissional, jovem, já está entrando nos caminhos da comunicação. E agradecer você, né, pela audiência. Tenham todos um final de semana maravilhoso. Voltamos terça-feira. Tchau, tchau.